Música. Músicas é a arte que della anima parte par far il contrapasso. Música é il badalo che cata l'embalo del tenor fin il basso. Música é ritmo, é rima, é tudo quel que fascina, que porta na melodia. Música é le onde del mar, é tudo quel que faz sonar na bela sinfonia. Música é cosa che italiani, nostri bravi brasiliani, insieme canta in sintonia. Música é alegria, é ternura, é il vento entre la notte escura. Música é quella que chama como você de mama quando é pronto al manhar. Música é o amaura que porta saúde sicura e com vinho ensina a cantar. Música é, alla final, parole que spaventa il mal e anche ensina a pregar. A vinda dos imigrantes italianos no Brasil teve como ápice o período entre 1875 e 1930. Os principais motivos que ocasionaram a emigração dos italianos de seu país de origem foi a crise econômica e social da Europa, provocada pelo desenvolvimento industrial e as diversas batalhas que antecederam o Ressurgimento, processo de unificação da Itália ocorrido no ano de 1861. Após esse período, muitos agricultores, artesãos e outros pequenos produtores ficaram sem trabalho e mercado para vender os seus produtos. E no Brasil havia a necessidade de substituir a mão de obra escrava, que com a abolição da escravatura buscava obter mão de obra livre do europeu. No entanto, aos italianos era vendida uma imagem de um paraíso no Brasil, com o Paese della Cucanha, sendo uma esperança de liberdade, independência, amparo, pois deixaram muitos familiares, amigos e inclusive suas raízes para trás. Atravessaram o oceano a bordo de navios em péssimas condições, superlotados, até mesmo junto com animais, com manifestações de doenças que muitas vezes levavam à morte de passageiros. Os emigrantes vinham de diversas regiões e falavam com inúmeros dialetos, fazendo com que não se entendessem entre si. Durante as viagens, a presença da música era imprescindível, seja em tom fúnebre pela perda das pessoas a bordo, dos sofrimentos vividos, por colapsos nervosos, pelo abandono da terra natal ou em um tom de esperança pela chegada no Paese della Cucanha. Muitas vezes se reuniam e cantavam por horas. A arte do cantar do imigrante italiano é uma das mais presentes manifestações incorporadas na cultura das regiões em que os descendentes predominam. Foi uma forma que encontraram de expressar os sentimentos que se manifestavam nessa nova vida e também de preservar as histórias e memórias vividas na Itália. Trouxeram um amplo repertório de canções populares, cantos sacros, músicas cantadas nos diferentes dialetos, e que falam dos Alpes nevados, das guerras, das referências geográficas das regiões da Itália, além das que falam do amor por um soldado italiano, entre outros temas relacionados à vida do povo italiano. O povo italiano é um povo romântico, e aí a canção expressa isso. É um povo guerreiro, a luta, sobretudo lá na Itália, eles cantam essas canções. Um povo religioso, a fé, a vida comunitária, a oração, as devoções aos santos, as romarias sempre fizeram parte da história de nossas comunidades. Nós não podemos esquecer isso. A canção, então, as canções italianas destacavam muito também a vida familiar, o respeito na família, os valores da família, isso sempre foram cantados pelo povo italiano.
Até se costuma dizer que os 3 temas principais das canções italianas são a guerra, o amor, a família e a saudade da pátria, sobretudo aqui para os imigrantes. Nisso praticamente se encaixam todas as canções do folclore italiano. A vinda para cá também levou à criação de novas músicas, que manifestavam o sacrifício de sobreviver em terras desconhecidas e o desafio de tirar o sustento da família e estruturar seu crescimento econômico e social. Um dos exemplos é o texto da canção Da Italia noi siamo partiti, Da Itália partimos, que é tido como um exemplo que procura traduzir este processo vivenciado pelos imigrantes italianos no começo da nova vida no solo da nova pátria e que foi realizado posteriormente com seu trabalho. Siamo partiti col nostro amore, 36 giorni che mattinava poi, e dell'America non siamo De certa maneira, os primeiros imigrantes passaram a viver aqui um modo de vida semelhante ao vivido na amada Itália. A região em que os imigrantes se instalaram também influenciou na criação de muitas músicas. Ao retratar os fatos da vida cotidiana, os italianos que passaram a residir no Rio Grande do Sul, em especial na região da Serra Gaúcha, demonstram através das canções o trabalho, a colheita da uva e outros alimentos como milho, trigo, batata, entre outros costumes que foram típicos dessa região. Além disso, também eram expressados certos traços de vida, como humor, paixões, fé, doenças, que são contados em relances poéticos e reverenciados ao cantar, e que assim se tornaram presentes nos filós, nas festas e nos dias dos santos devotos. E a música sempre fez parte, o canto, da vida do povo italiano. E, sobretudo, na igreja, porque o povo italiano sempre foi um povo de muita fé e sempre esteve ligado à Igreja Católica. Itália, o Papa, e de lá os nossos antepassados trouxeram a tradição do canto, da música, nas igrejas. No tempo de nossos bisavós, era o canto latino, o canto gregoriano, que veio até quase nossos tempos. Os nossos avós, bisavós sabiam todas as canções italianas, o Kyrie, o Cordeiro, Agnus Dei, tantas canções. Cantava-se em italiano na missa, e a missa toda, aliás, se cantava em latim. E existiam também canções italianas, cantadas pelo povo, mas na missa se rezava e cantava em latim. E a liturgia, a missa, era sempre o grande momento. Era o encontro da comunidade, o encontro das famílias, o encontro da juventude. Quem não participasse, até se costuma dizer, quem não participasse da igreja, da comunidade, até nem arrumava namorado ou namorado. Era ali os encontros, o terço rezado em português, geralmente, com as ladainhas cantadas em latim. Kyrie eleison, Christe eleison, toda essa história que ainda hoje se canta para lembrar esse tempo bonito. Então, a canção faz parte da vida e da história das nossas comunidades. No ano de 1910, chegaram do interior de Bento Gonçalves, Garibaldi e Veranópolis, abrindo piques a facão, machadinha e foice, as primeiras famílias italianas que povoaram e deram forma ao local em que hoje é o município de Doutor Ricardo.
Assim como os demais imigrantes italianos, trouxeram em suas bagagens muita esperança, sabores culinários, jogos, artesanato, crenças e, claro, canções, que serviam para amenizar essa dor e suavizar os incansáveis dias de trabalho e a saudade da Itália. Inclusive na roça, pessoal, eu lembro quando criança, se ouvia o eco das canções italianas e também brasileiras, portuguesas, cantadas pela juventude, pelos agricultores, que ecoavam nas canhadas, nas montanhas de nossas regiões. Isso é uma história bonita. E resgatar e manter viva essa tradição é cultivar as nossas raízes. Nós não podemos esquecer isso. Faz parte da nossa cultura. Entre os amigos, para a gente se encontrar, a gente ia nas casas, a gente fazia os filó. Esses filó, como é que era? Então a gente trabalhava durante o dia, de noite a gente ia nas casas e a gente se ajudava mutuamente. E assim, descascando milho, amarrando fumo. E depois, então, disso a gente, enquanto isso que a gente fazia o filó amarrando fumo, ou descascando milho, ou debulhando milho também com aquelas máquinas, a gente cantava, e cantava muito, 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 né? Assim, de repente ali a gente estava conversando, surgia um canto, aí começava. Um cantava e os outros iam atrás. Era muito legal. Então, assim, para se comunicar não é como agora, né? Que agora a gente tem telefone, tem tudo, a gente se encontra mais, porque a gente vive num povo mais assim, perto um do outro, mas antigamente as casas não eram assim. Era bem longe um do outro. Então, através do canto, a gente se comunicava. Se hoje à noite, digamos, nós íamos na casa de uma família, a gente dizia, tal dia a gente vai lá naquela casa. Então, assim, a gente começava a cantar um canto, isso era o nosso telefone, era uma referência. Se a gente cantava um canto, a gente ia numa casa. Se era um outro canto, a gente ia numa outra casa. As canções eram o que os mantinham felizes seguindo em frente, revigorando a cada sacrifício vencido e perpetuando em suas mentes as lembranças vivas da Itália, podendo assim transmiti-las oralmente de geração em geração. E le cantorie sempre state, ma non tanto lei che quando si ammalano. Le ultime settimane, dia e notte il cantia, lo sol. Si capia poco di cosa il cantia, ma era sempre contento stesso se anche era malato. Mi pare quando che cominciai a cantare chi beveva un poco di più, mi passai la notte intera senza andare a dormire, lo risolvi. Bever vino e cantare, far festa. E noi altri, anche se piaceva cantare. Delle volte se andate alla rossa, uno cantia banda di qua del monte, quando finisce comincia che l'altro gruppo banda di là. Se anche chi tribulia tanto, gli toccava lavorare tanto, ma la cantoria non la poteva star fuori. No? Le era l'origine della persona, di cantare e far festa. Anche a me, perché il giorno che muoro, non c'è chi piange, no? Chi canta, che è bello sentire cantare, che è allegria, la salute anche. Non adianta piangere. Sejam em casamentos, batizados, no fim de uma safra, na construção de uma taipa, uma casa ou um paiol, a música sempre estava presente, e muitas vezes esses momentos acabavam se transformando em um baile. Terminava a safra do fumo, opa, vamos limpar o paiol e vamos dançar. Aí a gente era baile, né? Ou então, assim, por exemplo, assim, ou, por exemplo, nas casas também. Até dentro da sala a gente fazia os bailes da gente. Assim, quando tinha também um casamento, a gente se organizava, os pais se reuniam de noite assim, vamos fazer tudo. Fazia tudo, você fazia a torta, as tortas, as bolachas, o café, tudo a gente fazia. Então se reuniam os pais e lá então eles conversavam, quantos convidados temos, quanta coisa nós vamos fazer. E era feito nas casas e de noite também tinha o baile. Daí de meio o churrasco, de noite então comia, às vezes você fazia aquela sopa, e depois tinha o baile dentro de casa. Eu me lembro assim que a geladeira, as cristaleiras, e balançava, mas acho que nunca caiu nenhuma, mas que a gente sacudia bem, a gente sacudia aquelas cristaleiras, de tanto que a gente dançava. Loro gli piaceva cantare, gli piaceva ballar. Quando chi fia na casetta, l'imprimia con baile.
in Romênia una gaitina de bocca, un violon, qualche cosa, il baile saia certo. I fe un paiol, baile e cantar prima di imprimarlo. Dopo allora cominciai a cogliere il prodotto, mi mettevo dentro nel paiol. E il miglio l'era catasù del giorno e la sera lo scartosea. Ma finché scartosea miglio lo rifà a festa. Cantea, fea bordello. Tanto passavo le ore. Allora quando mi sono maritato, la festa è stata dentro il paiol. De mesdì. Dopo, quando sta dentro notte, tira fuori le tole che era dentro, i banchi, e allora musica e baile la notte intera. E era così l'allegria di italiani. Loro se era un cantonetto che il dia per ballare era stare in piedi, loro era un strumento qualcosa per suonare, so cantoria, so ballate. Quando si fa una casa, prima cosa era un baile. E là si metteva molto di gente, senza bere perché non era, se era acqua, se no la gioventù, che i solteri beveva vino, anche se era maritato, allora aveva un po' di vino, era padure. Del baile, una volta si andava sulla songa, 30 km a piedi, tu che sei di mezzì, e dopo voltare il giorno drio. E là del baile, ma dopo di notte scuro, chi che viene a casa? Voltare a mattina, il giorno drio, tutto a piedi, poi no chão. Se costuma dizer que quem canta seus males espanta. Por isso também que nossos antepassados cantavam para transformar as lágrimas em sorrisos, em alegria, em abraço, em vivas a vida, a esperança que aqui eles vieram buscar, plantar e semear. Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao. Em 1938, a campanha de nacionalização no Brasil iniciou com a obrigação do ensino da língua portuguesa nas escolas. Venivano le difficoltà delle scuole. Tutti sapevano solo parlare italiano, in dia scuola toccava parlare brasiliano. Após, houve a proibição do ensino de línguas estrangeiras e no ano seguinte já era proibido falar em público idiomas estrangeiros. Inclusive, ocorria a fiscalização do exército nas zonas de colonização estrangeira. Era proibido, não podia falar italiano porque tinha pouca gente aqui, mas era brasileiro que tinha. Era por isso. O que acontecia com quem falava italiano? Botava na cadeia, não podia. As associações culturais e recreativas tiveram que encerrar todas as atividades que pudessem estar associadas a outras culturas. Com isso, veio a censura sobre as rádios, os jornais e com a proibição definitiva, muitos meios de comunicação desapareceram, junto com nomes de ruas, letreiros, cartazes, nomes de clubes e associações. Tudo precisava estar na língua portuguesa, para não responder por crime idiomático, sendo que os locutores das rádios tinham que ser exclusivamente brasileiros natos. Em 1942, com a Segunda Guerra Mundial e o Brasil estando ao lado contrário das potências do eixo, Alemanha, Itália e Japão, a repressão foi intensificada com restrições de liberdade, prisões de quem não falasse a língua portuguesa, sendo necessária a autorização para viajar dentro e fora do país, obrigando os imigrantes a portar o salvo-conduto. Nessa época, muitas famílias vivenciaram a apreensão de livros, revistas, jornais e documentos, desaparecendo para sempre boa parte da memória histórica dos imigrantes. Dopo che vinha la guerra, allora proibido parlare italiano, non poteva più. Perseguizione dell'esercito brasiliano, perché l'Italia e il Brasile era contro. Allora più fatica ancora. Quando gli toccava pagare imposti, tanti contava mentire, diceva il coglione sbagliato perché voleva parlare italiano per non essere castigati. As políticas anti-estrangeiras foram abandonadas somente depois de quase 50 anos, quando já os descendentes sentiam vergonha de falar a língua da terra natal. E devido à proibição do uso da língua italiana por tantos anos, muitas canções quase desapareceram, permanecendo apenas na memória de algumas pessoas com mais idade,
sendo que muitos já não sabem cantá-las, lembrando-se apenas de algumas partes ou alguns versos. Logo que a proibição da língua deixou de existir, os moradores buscavam resgatar os costumes, que em muitas localidades sobreviveram, principalmente nas famílias do interior. Iniciou um novo tempo, o tempo de valorizar a cultura dos antepassados. Em meio a estes acontecimentos, o atual município de Doutor Ricardo, localizado na região alta do Vale do Taquari, no estado do Rio Grande do Sul, primeiramente foi a Vila Ricarda, onde em 1959 passou a ser distrito de Encantado. E em 28 de dezembro de 1995, através da Lei Estadual número 10.639, foi desmembrado de Encantado e Antagorda, tornando-se um município instalado em 1º de janeiro de 1997. Atualmente, o município, que se localiza a 170 quilômetros de Porto Alegre, possui aproximadamente 2.000 habitantes, com uma população predominantemente de descendentes italianos, o que motivou a preservação e o resgate dos costumes e tradições dos imigrantes por meio de manifestações culturais promovidas no município. No ano de 2005, o município passou a integrar em seu calendário de eventos a Semana Italiana, instituída pelo projeto legislativo de maio do mesmo ano, o qual originou a Lei Municipal número 618/2005. Em 19 de maio de 2006, em parceria com a comunidade ricardense, aconteceu o primeiro filó. Diante do grande envolvimento da população ao evento, os filós foram acontecendo também nas comunidades a partir de 2013. Em 16 de maio de 2014, oficializou-se Doutor Ricardo Terra do Filó, pela Lei Municipal número 1580 de 2014. Em 10 de julho de 2018, foi aprovada a Lei Estadual número 15.195, consagrando Doutor Ricardo Terra do Filó, e foi registrada a marca pelo INPI. Em agosto de 2019, foi aprovada a Lei Municipal número 1909, que instituiu a cooficialização da língua italiana, vêneto brasileiro à língua portuguesa. Em maio de 2021, a Lei número 1987 instituiu o hino da festa italiana Patrimônio Cultural do município, em homenagem ao padre Giocondo Vaccaro. Como resultado desta trajetória cultural, o Filó passou a ser a principal festa do município. A festividade que lembra a época dos nonos e das nonas, dos tempos remotos onde os encontros entre as famílias aconteciam à noite nas pequenas casas encravadas nas encostas, com as chaminés fumegando para acolher os vizinhos, que chegavam para conversar, rezar, degustar alimentos típicos dos imigrantes italianos e também para jogar, fazer artesanato e, é claro, cantar. Doutor Ricardo Terra do Filó mantém essas tradições e busca valorizar cada vez mais estes costumes, onde é possível celebrar a cultura italiana por meio da festa do Filó, que é agraciada de religiosidade, com os cantos na missa em dialeto vêneto e atualmente na língua italiana, o terço com as ladainhas cantadas em latim, a culinária, regada com muito vinho, polenta, salame, queijo e outras diversas opções de comidas típicas, e também com conversas, dança e muita música. Assim, a cada ano, o Filó está ganhando uma dimensão maior, ficando mais conhecido na região do Vale do Taquari e outras regiões do estado do Rio Grande do Sul. A música foi e é um potente veículo de voz dos imigrantes, pois se alguém deseja preservar a história, é só compor uma canção que todos param para ouvir ou até para ajudar a cantar. O desejo de manutenção de uma memória da imigração quanto à função social do canto se mantém principalmente através de políticas de preservação do patrimônio material e imaterial. Os veículos de mídia e turismo também contribuem para o incentivo da manutenção de algumas práticas associadas aos descendentes de imigrantes italianos. Diante disso, o primeiro Filó de Doutor Ricardo, em 2006, foi criado o coral Amici del Filó, com um nome provisório na época, que acabou permanecendo e contou com a passagem de diversos participantes, sendo hoje um grupo consolidado com cerca de 15 integrantes,
que através da música buscam manter vivas as raízes dos antepassados. Quando começou o município, o prefeito era o Alvimar, depois o Tacílio Balestra, eles contrataram uma professora de música. E a gente ia ensaiar ali no município, a gente vinha, de vez em quando a gente se reunia para ensaiar e cantar, mas não se formou um grupo. Aí em 2006, que foi o ano do primeiro filó, o município, que o prefeito era o Nilton Rolante, e ele contratou um professor Hermilo, e a gente formou um grupo. A secretária de Educação e Cultura era a Daniela Reginato, e eu e ela juntamos os nomes, a gente foi fazendo uma pesquisa de quem gostava de cantar, de quem sabia cantar italiano, e a gente foi atrás e formou um grupo, e no primeiro filó a gente fez a primeira apresentação. O nome, Amici del Filó, veio porque foi no primeiro filó mesmo, né? O primeiro filó a gente criou um nome na semana anterior, antes do filó, antes da apresentação, a gente criou esse nome, ficou pensando o que nome nós podíamos colocar, e a gente pensou, alguém falou Amici del Filó, e ficou, está até hoje. A música sempre esteve muito presente nas mais diversas formas e nos mais diversos eventos, desde a chegada dos primeiros imigrantes às terras de Dr. Ricardo. Quando ainda era um distrito, muitas pessoas buscavam reunir informações e costumes dos imigrantes italianos, e o padre Giocondo Vaccaro foi uma dessas pessoas, o qual fez registros escritos do que ocorria no município e na paróquia, além de ter sido um grande incentivador da emancipação do município. Nessa época, ele também escreveu a letra do hino da festa italiana, no dialeto vêneto, cuja música é de autoria de Raimundo Lisotti Sobrinho. Falar do padre Giocondo, que é o autor da letra do hino de Dr. Ricardo em italiano. Foi um homem realmente de Deus, um homem que amou a sua comunidade. Onde ele trabalhava com amor, com empenho, com dedicação. E ele vibrava, ele vivia a vida do povo. E por isso também ele fez uma canção, compôs o hino, para expressar um pouco a realidade de Dr. Ricardo da época. Então a ele nós devemos muito. Por isso nada melhor do que nós, nesse momento, publicamente fazermos a nossa homenagem a ele e dizer obrigado, Giocondo. Tu mereces esta homenagem, porque aqui também ficou a tua marca, e uma marca bonita, uma marca profunda, uma marca que Dr. Ricardo nunca irá esquecer. Assim, é uma satisfação eu poder falar do meu pai, Raimundo Lisotti Sobrinho, que nos deixou precocemente, mas que também deixou sua trajetória, deixou um legado, deixou uma história. Líder comunitário, vários serviços prestados à comunidade. E também foi um dos que, junto com o padre Giocondo Vaccaro, fizeram o hino e a música de Dr. Ricardo. Lá pelos anos 80 e pouco, a gente acompanhava esse trabalho junto com meu pai, o padre Giocondo, que em várias oportunidades esteve na casa do meu pai para compor o hino de Dr. Ricardo, na época distrito de Encantado. Acredito que foi um trabalho muito bom e que hoje estamos aí comemorando, colhendo os resultados. O hino tornou-se público em 1989, na primeira festa do Colônia Motorista, onde foi cantado por um grupo de cantores locais durante as festividades do Jubileu de Ouro da Paróquia São Caetano. Nós se reunia para fazer os cantos da paróquia, da Ricarda, porque não era Dr. Ricardo, era Ricarda. Então estava eu, Deonilde Ferraboli, Luiz Ferraboli, tinha Oreste Marcioletto, Olga Marcioletto, Orestes Arcari, Arminia Ferronato e Maria Ferronato. E o padre Giocondo e o Raimundo Lisotti. Mas temos que fazer alguma coisa.
dar um valor para ver essa comunidade, Ricarda, mas Ricarda como? Aí comecemos, vamos fazer um canto, homenagear a Ricarda. Mas como fazer esse canto? Daí o Raimundo ficou para escolher a música e o padre Giacondo a letra. Aí, mas como? Aí fazia a letra, não. Aí a música também não acertava. Aí vai uma vez, vai, não foi fácil, mas continuaram mais ou menos, continuemos, acho uns 2, 3 meses mais até, porque já passou tempo, a gente devia ter gravado. Aí fazia uma coisa, não dava certo, fazia outra, não dava certo, até que conseguiram. Aí fizemos essa letra, Ricarda, piccolo, longo, paesetto, bonita. Acho que vai dar certo. Aí começamos a ensaiar e deu certo. Salute vita, piccola Ricarda, è nata sui verdi. Orizzonti e un bel cielo che sola entrebanda, vistate tutti tra gli orizzonti. Ricarda piccolo e lungo paesetto, successo, in poco tempo ha fatto 100 anni, e con lavoro ha fatto gran successo, in poco tempo ha fatto 100 anni. Che ha fatto fatica spiegatore per far case e coi sudori, che ha fatto tante molini di mole per far case e coi sudori, che hai fatto tante molini di mole. Come la forte, la grande compagnia, la nostra strada è cose importante. Come la forte, la grande compagnia, la nostra strada è cose importante. A letra é um esboço de hino, onde descreve sucintamente a cidade, peripécias dos colonizadores italianos e expõe o crescimento local criado por esses imigrantes. Por fim, conta o sonho e as fagueiras esperanças de um futuro promissor.
Com a lei que instituiu o hino da festa italiana de Dr. Ricardo como patrimônio cultural do município, o grupo Amici del Filò decidiu prestar uma homenagem ao hino e aos seus criadores, interpretando no ano de 2023 a sua versão original cantada no ano de 1989. Salute e vita, oh piccola Riccarda, sentata sui verdi e sereni, un bel cielo ristona e prepara, vista di tutti in ogni orizzonte, un bel cielo ristona e prepara, vista di tutti in ogni orizzonte. Cada piccolo e lungo paesetto, c'era una volta nel grande marco, adesso salon chiesa, col campaniletto, visto la casa e piazza, il muro grande fatto, adesso salon chiesa, col campaniletto, visto la casa e piazza, il muro grande fatto. Cercando vivere, sognano progresso, paesi arrivati, coloni italiani, e con lavoro ha fatto gran successo, in poco tempo ha fatto 100 anni, e con lavoro ha fatto gran successo, in poco tempo ha fatto 100 anni. Ricordiamo anche i nostri genitori che hanno fatto fatica e segatone per far case, chiese e costruttori, hanno fatto taipe, molini di mare e per far case, chiese e costruttori, hanno fatto taipe, molini di mare. Gli antenati seguendo la via, volevo contenti andare sempre avanti, umida forte, grande compagnia, la nostra strada è cose importanti, umida forte, grande compagnia, la nostra strada è cose importanti. Gli antenati che te ha onorato, e se volevo degli fiori sui, in quel che voi ha fatto, e essere anche altri, tra i fiori sui, in quel che voi ha fatto, e essere anche altri, tra i fiori sui.
salute e vita, piccola Riccarda, sentata sui vermi e serenoni, un bel cielo risuona e levata, vista di tutti ogni orizzonte, un bel cielo risuona e levata, vista di tutti ogni orizzonte. Riccarda piccolo